habitarão nessa terra. Amém. E o próprio Pai e Filho habitarão conosco. Amém? Isso é maravilhoso, é uma esperança tremenda. Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Beruktai, que significa em minhas leis. É a 34ª porção semanal. É o fim também do livro, né? Vaikra, Levítico. E essa Parashá vai de Levítico 26:3 a 27:34, a Haftará Jeremias 16:19, a 17:14 e a porção do Berit e Hadashá é Lucas 9:10 a 41. Eu vou comentar sobre a Haftará, e essa Haftará começa com um anúncio não muito falado nas igrejas atuais, não muito falado, não muito ensinado, não muito mencionado. É lá em Jeremias 16:19 que diz assim: ó Yud He Vav He, no original é o nome do Pai, né? Yud He Vav He. Força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde a extremidade da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentira e vaidade, em que não havia proveito. Tremendo, né, meu irmão? Essa palavra falada por Deus por meio de seu profeta Jeremias ainda não se cumpriu. E ela tem um lugar no futuro da humanidade. E o Yud-Heh Vav-Heh, nosso Criador, está nos alertando e nos ensinando que Ele é ciente de todas as nações que existem. Mesmo aquelas situadas nas partes mais remotas do mundo, segundo o ponto de vista da terra de Canaã. A expressão extremidade da terra significa a abrangência universal do conhecimento da soberania e poder do Criador. E ele está nos dizendo pelo profeta que ele já estabeleceu um dia que todas as nações virão a ele confessar que seus deuses são mentiras e pura vaidade. Isso é tremendo. Às vezes a gente fala muito da salvação individual do ser humano, mas aqui o Senhor está falando também de, não sei dizer a você se é de um arrependimento, mas de um reconhecimento de que Ele é Senhor e que todos esses demônios e deuses de pau e pedra criados pelo homem são pura vaidade. Já existe esse dia que Deus estabeleceu e esse dia tem um lugar no futuro, espero eu, bem próximo. As nações entenderão o que Yud-Heh Vav-Heh ensinou a Israel pelos seus profetas há muitos anos atrás, como por meio de Abacuque 2:18-19, que ele disse: que proveito a imagem esculpida, tendo a esculpida o seu artífice. Que proveito tem artífice? A imagem de fundição que ensina a mentira. Olha aí, ó. Pois o artífice confia na sua própria obra quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Olha aí, ó. Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. É um Deus criado pela mão do homem, e Deus já havia ensinado isso a Israel lá atrás, enquanto as nações estavam criando deuses de pau e pedra, e às vezes até deuses humanos mesmo, né? Mas nenhum deles ensina coisa alguma. São deuses que não existem, Deus criado pela mão do homem. E o Senhor continua a dizer que neste dia as nações conhecerão o seu nome. Eu estava escrevendo esse texto e ainda pensei assim: Senhor, mas nem a igreja está conhecendo o seu nome. Nem a igreja não conhece o nome do Pai, faz uma confusão, não sabe quem é o Pai, quem é o Filho.
mas já tem um dia marcado que as nações conhecerão o nome do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Veja em Jeremias 16, 20 a 21. Pode um homem fazer para si deuses? Esses tais não são deuses, portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yud-He-Vav-He. Profecias que ainda não se cumpriram, que se hão de cumprir ainda, e às vezes as pessoas não prestam nem atenção nisso, mas é importante nós conhecermos a verdade como ela é, na sua plenitude, para que você entenda tudo o que está acontecendo na terra. E o Senhor continua e fala que o pecado daquela geração de Judá é indelével. Você sabe o que é isso? É tão profundo que não se pode apagar. Olha que coisa. Inclusive está escrito no coração daquela geração, como Deus diz, ponteiro de ferro com ponta de diamante. O pecado é tão profundo que cravou na alma, no coração daquela geração. Olha o que Deus diz lá em Jeremias 17, 1. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Está gravado. O pecado foi tão grave daquela geração que gravou na tábua do coração. Deus quer gravar na tábua do coração o que? Os seus mandamentos, não é verdade? Mas naquela geração de Judá, o que foi gravado no coração deles foi o pecado, e foi gravado com ponteira de ferro, com ponta de diamante. Você sabe o que é isso? Pecado gravado no coração com ponteira de ferro, com ponta de diamante. O pecado daquela geração de Judá não tem como ser apagado. O Senhor diz a Judá que por causa de seu pecado gravado no coração com ponteira de ferro, com ponta de diamante, ele mesmo perderá tudo. Veja em Jeremias 17, 3. Nas montanhas, no campo aberto, a tua riqueza e todos os seus tesouros, dá-los-ei como despojo por causa do pecado em todos os seus termos. Deus estava confrontando um pecado que estava tão entranhado na alma daquela geração que não tinha mais jeito. E Deus tiraria tudo que deu a eles e entregaria como despojos aos seus inimigos. Meu irmão, o nosso pecado é que nos priva das bênçãos de Yud-He-Vav-He. Às vezes nós não recebemos as coisas, não é porque Deus não quer dar, mas é porque nós estamos no pecado. E às vezes não temos nem consciência disso, porque não conhecemos o mandamento de Deus. Como é que você vai saber que está errado ou que está certo, se você não conhece? É o nosso pecado que nos priva das bênçãos de Yud-He-Vav-He, pois ele é galardoador daqueles que o buscam, ele não mente. Veja lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Yud-He-Vav-He, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yud-He-Vav-He creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele mente? Não, ele não mente. Então, o que faz nós perdermos as bênçãos, o que faz nós perdermos a cobertura do Senhor é o nosso próprio pecado. E aquela geração de Judá mesmo é que é culpada por causa do seu pecado de se privar da herança prometida. Então você perde a herança porque pecou. É por isso, exatamente por isso. Veja em Jeremias 17:4. Assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. Ó, o próprio pecador é que se priva da herança dada por Deus. É o próprio pecador que se priva da salvação
que Deus tem estabelecido na terra, porque ele falou que o braço dele está estendido, e é o pecador que não vê, é o pecador que não aceita, é o pecador que não quer, ele mesmo se priva da salvação. E às vezes está dentro da igreja. Deus é muito claro. Assim tu, por ti mesmo, te privará da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos. Olha aí, ó. Na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Imperdoável. Aquela geração não foi perdoada. Às vezes a gente precisa ler a palavra de Deus com muita atenção. Aquela geração de Judá que partiu para o exílio não foi perdoada. Porque o pecado deles estava o quê? Escrito na tábua do coração com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Gente, para furar um diamante, ninguém consegue tirar mais. Se escreve, né, com ponteiro de diamante, né, muito duro. Olha aí, ó. E o de Revavirê nos ensina que é maldito quem não coloca confiança unicamente nele. É maldito. Então está cheio de gente maldita. Por quê? Não coloca confiança nele. Veja lá em Jeremias 17,5, assim diz e o de Revavirê: maldito o varão que não confia no homem. Por que Deus está falando isso com aquela geração? Porque aquela geração já não confiava nele mais. E será que a geração da igreja está confiando de todo o coração em Deus ou está igual aquela geração em Judá? Pois é. Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Yud-He. Este que faz isso é semelhante ao junípero. Junípero é uma árvore que dá no deserto, isolada. Ela fica toda contorcida, dá poucas folhas, ela é muito seca. Ela resiste ao deserto, é um arbusto, e fica muito isolado. É por isso que ele diz, é semelhante ao junípero no deserto. Não vê bem algum, não vê chuva, não vê nada, só sol queimando, ou frio muito forte, muito grande à noite. Jeremias 17,6, pois é como junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Fala de solidão. E é bendito quem confia nele. Em Jeremias 17,7 diz, bendito o varão que confia em Yud-He-Vav-He e cuja esperança é ele. Bem-aventurado, aquele que confia é como a árvore plantada junto às águas. Ó, Jeremias 17,8, porque é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Deus está fazendo uma comparação, Deus está chamando a atenção daquela geração que já havia esquecido a confiança de coração no Criador. Naquele que tirou Israel do Egito, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquela geração já não tinha mais jeito. Isso é perigoso. O Senhor também nos ensina que não podemos confiar nos nossos corações. Gente, todo mundo, quando a gente fala isso, fala, já sei. Olha, quase todos nós temos que vigiar, porque confiamos muito no nosso coração. É só você falar assim, eu olhei, desejei, eu quero. É ou não é? A gente não faz isso? Mas você sabe, vou te perguntar uma coisa, se aquilo é para você, você não sabe. O teu coração pode estar te enganando constantemente. É isso que ele quer dizer aqui, ó.
Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, ele não é só enganoso, ele é ruim. Perverso é coisa boa? Não. Quem o poderá conhecer? Distorce tudo. O coração é tão enganoso que vemos mais ou menos 1 bilhão de pessoas na Terra. E isso não é estatística que eu criei, isso é real. Mais ou menos 1 bilhão de pessoas, 19% da população mundial, está presa no catolicismo e na sua idolatria. E por que está presa? Por causa do coração. Porque o coração é enganoso. Você quer ver, e essa estatística aqui, eu acho que é de 2012. Então deve ter mais, né? Isaías 44, 16 a 20. Ele queima metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aguenta e diz, já me aguentei, já vi o fogo. Então o resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante delas, prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam. E o coração, para que não entendam. E nenhum deles reflete e não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou. Aí, é o coração que leva 1 bilhão, mais ou menos 1 bilhão de pessoas na face da terra a estar presa na idolatria do catolicismo e outras idolatrias, não é? Olha aí, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? É o coração. Inclusive, temos que tomar cuidado com os profetas também. Sabe por quê? Porque profeta é homem, é ser humano. Então ele tem o quê? E o coração é o quê? Enganoso e perverso. Israel passou por esse problema de profeta. Jeremias 14, 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentira em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu... Aí, essa geração estava cheia de profetas. E, meu irmão, por incrível que pareça, a pessoa às vezes vai profetizar e pensa que é verdadeiro, mas é do próprio coração dele. Não é à toa que a palavra está dizendo assim, olha, julgai as profecias. Geralmente vem falar coisa boa para nós. E às vezes a gente está, o quê? Com o coração aberto para coisa boa. Sim. Pois é. E aí ele vem e fala. E você fica esperando naquilo. Anos. Dentro da igreja, esperando naquilo e aquilo não acontece. Aí você fala, Deus me falou e não aconteceu. Não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, porque Deus não é mentiroso. E não há o quê? Variação nenhuma de mudança em Deus. Se Deus falou uma coisa para você, Ele vai cumprir, porque Deus não é mentiroso. Mas foi a vaidade, o coração enganoso que te falou. E como era bom, você esperou. E sabe que o diabo sabe disso, porque você vai ficar frustrado. E se você ficar frustrado, o que acontece com a sua fé?
Isso é uma tática maligna. Você está entendendo? Sim. Porque quem não gosta de ouvir? Assim diz o Senhor, eis que tu prosperará. Oh, que maravilha. Assim diz o Senhor, ei que vou fazer isso assim, assim, e você vai fazer aquilo, e você vai receber isso. Você fica feliz. Está cheio de gente atrás de profecia, vai em culto, não para cultuar a Deus, mas para ouvir profeta. Meu irmão, cuidado com isso. O diabo usa. O coração do homem é enganoso. Se Deus quiser falar, você não precisa ir lá. Deus envia. Deus fala em voz altiva, envia anjo, envia um profeta. E aí você não vai ter dúvida. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E vou dizer uma coisa para você. O dia que nós estivermos andando nessa terra, como é agradável a Deus, você nem vai procurar nenhuma bênção, porque elas vão atrás de você. Glória a Deus. Porque Deus não mente. Vai te acompanhar. Se não está acompanhando, é porque estamos errados ainda. Temos que ser corrigidos. Temos que ler a palavra, temos que orar, jejuar, pedir ao Senhor, corrige-nos, que somos seus filhos. E não buscar a boca de um profeta. Você pode encontrar uma coisa que não vai te edificar. Ah, Rafael, então não ligo para a profecia. Não, você tem que ligar para a profecia. A profecia é Deus, nem toda a profecia é de Deus, mas Deus usa profetas. Mas você precisa ter sabedoria, amadurecimento. Você precisa entender primeiro que quando nós estamos andando na terra como agrada a Deus, as bênçãos nos alcançam. Você não vai precisar procurar. Ela vem. Deus falou, Deus não mente. Mas nós ficamos na falta de amadurecimento, buscando profecia aqui e ali. Você quer saber de uma coisa? Você acha que Deus falou todo dia com Abraão? Claro que não, meu irmão. Deus mandou Abraão sair da casa dele, ele andava, né? Não tinha carro e avião como você tem hoje. Hoje, se Deus mandasse sair da região lá onde Abraão morava até Canaã, ia demorar meia hora de avião. Não sei se chega a 1 hora de avião. Mas naquela época não. Ele tinha que sair andando com animal, às vezes carregando até crianças. E tinha que ir andando. Você vai andando em uma região quente, você tinha que parar, não tinha? Aí você tem que fazer acampamento, tem que estender isso. A esposa dele estava com ele, tinha empregado com ele, tinha gado, tinha que botar gado para comer, beber água. Tinha que fazer comida. Então, provavelmente, a parada devia ser de dias. Então, demorou muito tempo até chegar. E Deus falou com ele todo dia? E Abraão parou? Não, ele prosseguiu. Ainda que Deus não estava falando com ele todo dia, mas Deus deu uma ordem. Deus deu a ordem e faz, para obedecer. Que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Amém. E com Yud não muda, e nem há possibilidade de mudança, como está escrito em Tiago 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação alguma. Deus não muda. Se você não recebeu a bênção, tem 2 caminhos para seguir. Um não foi Deus que falou, o outro você pecou. Só tem essas 2 possibilidades. Amém? Porque Deus não muda. Ele dará a cada ser humano que existiu, existe e existirá, segundo seus caminhos e segundo as suas ações. Seja judeu, seja gentio, seja crente ou incrédulo. Olha lá, vamos lá em Jó 34:11. Pois segundo a obra do homem, ele retribuirá e faz a cada um segundo o seu caminho. Pode escrever. Isso é relembrado lá em Romanos 2, de 3 a 6. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escapará o juízo de Elohim? Se você julga, mas pratica, tu vai ser condenado do mesmo jeito.
Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Elohim te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Elohim, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, o que você está fazendo aqui, se for coisa contrária à vontade de Deus, se for coisa contrária à palavra de Deus, você pode ter certeza que você está acumulando ira, você mesmo, para o dia da ira. E ela virá sobre sua cabeça. E a culpa é só sua, porque Deus retribui a cada um segundo as suas obras. E aí, individualmente, não adianta amiguinho, equipe, não vai dar certo. É individual. Nem marido e mulher. Nem marido e mulher. Nem pai e mãe. Nem mãe e filhos. Nem pai e filho. Nada disso. Nem o meu melhor amigo. Nem minha melhor amiga. Nada disso vai contar. É individual. Amém? Inclusive, Yeshua, nosso Salvador, da parte de Yud Revaher, fará exatamente como o Pai determinou. Veja ele falando em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele é Filho de Deus, faz o que Deus estabeleceu. Até para aqueles que entrarem no reino de Elohim, receberá segundo o seu trabalho ou função. Isso é um princípio de Deus. Até quem for salvo vai receber segundo o que fez em função do reino. Se tu não fez nada, pouco tu vai receber. Olha que coisa. Então Deus, ele não tem dois pesos e duas medidas. Lá fora é assim, aqui dentro também é assim. Por isso tem que ter cuidado, meu irmão. Olha o que fala a palavra lá em 1 Coríntios 3,8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. A cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está errado isso aqui. A cada um, peraí. Ora, uma só coisa é o que planta e outra é o que rega. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, é a mesma coisa. Eu vou receber segundo o que eu faço na vida. Se eu estou salvo, eu vou receber segundo o que eu fiz para o reino de Deus. Se eu entreguei minha vida, imagina o apóstolo Paulo, entregou a vida dele, largou tudo, saiu pregando a palavra de Deus, morreu no ofício da ministração da palavra, galardão é grande. Ah, não, mas eu sou ovelha, eu fico só sentado na igreja. Fala sério. Amadurece, povo. Amém. Amadurece. Veja como Elohim é justo. Eu não disse que ele dará a cada ser humano que existiu, existe, existirá, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, seja judeu, gentio, crente ou incrédulo. E não lemos que é o Filho do Homem que fará isso? Veja então o que está escrito em 2 Coríntios 5,10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Mashiach, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o... Você já imaginou? Você diante do tribunal de Mashiach? Com todo mundo vendo? E sendo revelado tudo que tu fez? Hein? Porque você vai receber segundo o que praticou, bem ou mal. E aí? Isso precisa ser ensinado na igreja, viu, gente? Porque nós precisamos nos preparar para essas coisas. Veja também Mateus 25, de 31 a 34. Quando, pois, vier o Filho do Homem, a sua glória, e todos os anjos com ele. Todos os anjos. Você já imaginou o que é isso? Todos os anjos? Hein, gente? Se Deus criou miríades, milhares e milhões de seres, vão descer todos os anjos?
Eu fiquei pensando, meu Deus, é muito anjo. Tem anjo que a gente nunca viu. Hã? Pois é. Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Que isso, hein? A Rússia vai estar lá. Estados Unidos vai estar lá. A Grécia vai estar lá. O Brasil vai estar lá. A Argentina vai estar lá. Uruguai, Peru, Paraguai, México, Congo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Israel, todas as nações. Ninguém. Também, todas as nações estarão lá. Todas. Todas é todas. E ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que está preparado, você já meditou nisso? Desde a fundação do mundo? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o reino. Ali estava iniciando o reino dos céus na terra, onde Deus criou. Só que ele foi o quê? Cortado pelo pecado de Adão. Mas ele está preparado desde a fundação do mundo. Porque Deus não criou o mundo para ser governado pelo homem ou ser governado pelo diabo, o inimigo de nossas almas. Deus criou a terra, criou o homem para ser governado por ele. E se você ler a história de Israel, é uma história da humanidade. Quem que governava Israel? Não era o pai? Quando chegou em Samuel, eles queriam ficar igual às outras. Olha aí. Queriam um rei, queriam igual às nações ímpias. Aí Samuel ficou triste. Ô Senhor, eles estão me rejeitando. Não, Samuel, não fique triste. Eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Mas avisa eles lá, ó. Eu vou dar um rei para eles, mas o dia que eles clamarem contra o rei, eu não os ouvirei. Aí falou aquela lei toda que tem lá. É uma descrição daquilo que aconteceu com a humanidade. Nós rejeitamos o reinado de Deus sobre nós. E as pessoas que estão aí na rua continuam rejeitando o reinado de Deus sobre a vida delas. Por quê? Porque se eu estou num reino, eu tenho que obedecer à lei do reino. Se eu estou no reino dos céus, eu obedeço à lei do reino dos céus. Se eu estou nas trevas, eu obedeço à lei do reino das trevas. Não tem, eu estou no meio. Não tem. Se eu digo que estou na igreja e rejeito a lei de Deus, eu estou rejeitando o reinado dele sobre mim. Gente, a Bíblia é muito clara. O justo viverá pela fé. Você já pensou nesse texto? Justo é quem? É quem pratica justiça. E qual é a prática da justiça? Obediência do mandamento. Então, traduzindo isso, é o quê? Aquele que anda em obediência a Deus, esse tem fé que salva. Por isso que Tiago falou assim: a fé que não me leva a cumprir mandamento é morta, não pode me salvar, é estéril. Agora, a fé que me leva à obediência de mandamento, essa pode salvar. Deu para entender? Então está cheio de gente na igreja com um problema grave. E nós temos que orar para que os olhos sejam abertos. E eles não sejam enganados pelos homens que estão ministrando essa mentira que a lei de Deus acabou. E os da esquerda serão condenados eternamente. A gente pode ouvir isso. Mateus 25, 45. Irão estes para o suplício eterno. O que é suplício eterno?
Sofrimento eterno, gente. Ah, não, Deus não é ruim. Mas Deus não é ruim mesmo. Ele é justo. Ah, mas Deus não vai deixar ninguém no inferno para sempre. Vai sim. Ele está falando que vai. Nem adianta dizer que não. Se você disser que não, você vai ter que arrancar um monte de página da Bíblia e você está falando uma mentira. Porque Deus falou, Yeshua falou, e é assim que é. Queira o homem ou não queira. Irão esses para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. Aí, ó. Os que pecaram e não se arrependeram irão para o suplício eterno. Para finalizar isso concorda com o que Yudhir Rav falou pelo profeta nessa Haftará, Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra. Ó, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Não faça isso. Shabbat Shalom.